Para quem nunca pensou em ser atleta profissional, até que eu cheguei longe demais. Eu sou o Marco Borges, atleta paralímpico de atletismo. Para ser mais exato, foi no dia 4 de junho de 1998. Eu estava indo ver, aqui na época era minha namorada, hoje minha esposa. Eu moro no Taboão da Serra e ela mora em Itapecerica da Serra, então são 18 quilômetros de BR-116. E eu, nesse caminho aí, um caminhão desgovernado meio que se perdeu na estrada e acabou me atropelando com a moto. Eu estava com uma moto, ele passou em cima da minha perna, aí não foi amputação na hora, mas foi esmagamento de veias e artérias. E aí foram 5 meses de internação, 4 cirurgias, e aí no que resultou a amputação da minha perna. Foram muitos anos de batalha, muitos anos de autoafirmação, assim, mas realmente, quem podia imaginar que uma pessoa como eu, do extremo sul de São Paulo, ia poder conhecer o mundo, ia poder virar atleta profissional, dar o subsídio para a família dele através do esporte. Então, se há 15 anos atrás alguém falasse para mim que daqui 15 anos eu teria participado de 2 Jogos Olímpicos, ia ter praticamente competido em todos os continentes, ia ter feito 2 faculdades e uma pós-graduação, tudo através do esporte, eu ia achar que aquela pessoa era louca, que era muito difícil de imaginar isso na minha vida, e realmente foi uma mudança muito grande. É lógico que tudo parece muito bonito hoje, mas de 1998 até 2015 foram anos e anos de construção, de trabalho duro, mesmo como atleta paralímpico, um trabalho duro, mas realmente de um acidente abriu-se um mundo novo para mim. Mas para que você possa usufruir desse mundo novo foi bastante trabalho também. Eu conheci o esporte paralímpico através, acho que uma maioria, foi por reabilitação, por qualidade de vida. Eu comecei a nadar e fazer musculação para condicionamento físico. E numa academia eu conheci um outro atleta paralímpico que me contou do esporte paralímpico, de como as coisas funcionavam, que existia a Paralimpíada, que até então eu nem sabia. Eu já estava para me formar em ciência da computação, comecei a pesquisar e conheci a natação paralímpica. E numa competição de natação paralímpica eu recebi um convite no Rio de Janeiro para fazer uma prova de atletismo, isso em 2004. E nessa prova, praticamente, eu era um nadador e precisei cobrir a minha equipe para fazer um arremesso para poder pontuar para a equipe. Eu fui lá entre a prova dos 200 e a prova dos 400 na natação fazer um arremesso e fui vice-campeão brasileiro, ficando a centímetros do campeão brasileiro que já treinava há anos. Aí o próprio treinador da seleção me convidou para fazer a modalidade. Ele também era paulista, né? Eu comecei a treinar no Ibirapuera. 6 meses depois eu era recordista sul-americano. Fiz ciência da computação, trabalhei durante muitos anos aí com TI, né? E dividia meu tempo aí entre a informática e o esporte, né? Então eu fui mais ou menos até 2004, 2005, quando eu fazia as 2 coisas, até o PAN do Rio, onde eu fui para o PAN. Tive a oportunidade de defender o Brasil lá, ganhei 2 medalhas no Pan-Americano de 2007 e em 2008 eu fui para as Paralimpíadas. Quando eu voltei das Paralimpíadas da China, eu assumi para mim mesmo que eu precisava fazer só isso se eu quisesse ser um atleta de destaque nível internacional. Então eu comecei a trabalhar na captação de recursos e de patrocinadores para que eu pudesse viver isso como um atleta profissional mesmo. Foi aí que o SESI entrou na minha vida mesmo. Eu já era funcionário do SESI, eu sou funcionário do SESI há 11 anos, mas trabalhava com informática, trabalhava com TI e tive a oportunidade em 2009 de ser agregado ao departamento de esporte do SESI, mas ainda fazendo 2 funções, trabalhando como gestor esportivo, auxiliar de gestor esportivo e atleta. Profissional na minha vida foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Eu acho que não tive ninguém que ficou falando para mim vai para o esporte, porque nem eu mesmo não imaginava. Eu fiz o caminho ao contrário dos outros atletas. Eu fui, cursei uma faculdade, entrei numa grande empresa, me estabilizei profissionalmente e depois larguei tudo para virar atleta, sabe? Então, as coisas foram acontecendo ao contrário. Eu já tinha universidade, já estava trabalhando e fazia as 2 coisas. E eu fui ganhando tanto know-how internacional e acumulando patrocinadores que as coisas aconteceram naturalmente de eu virar um atleta profissional. Então, foi dia a dia. No começo
eu dividia os dois tempos, porque era mais ou menos a mesma renda que eu tinha, e com o tempo o atletismo foi ocupando o meu tempo, até que eu não tinha mais disponibilidade para exercer informática mesmo. Então foi uma coisa meio natural. Eu acredito que é um momento único, é um momento histórico na carreira de qualquer atleta, né? O sonho. Eu divido, pelo menos na minha carreira profissional, praticamente foram 2 jogos bem diferentes. O Pequim, eu acredito que quem participou foi uma Paralimpíada assim mesmo única. Os chineses fizeram algo exatamente muito grandioso, assim, que eu acredito que dificilmente se repita. E até para mim, como atleta, foi meu primeiro Jogos Olímpicos, até o esporte tinha uma outra relevância na minha vida, ainda tinha uma outra profissão e dividia com o esporte, né? Fazia essas 2 atividades, não tinha ainda o esporte como sustento mesmo, como atleta profissional. Assim, quando você entra na vila, assim, eu lembro até hoje a sensação de ficar na frente do ninho do pássaro e do cubo d'água, assim, foi uma sensação assim, indescritível. Assim. O ninho do pássaro mesmo é uma das arquiteturas modernas mais bonitas que eu já vi no mundo. Assim. É fantástico, fantástico, cara. Não tem descrição para falar sobre a China. Londres também foi muito bonito, mas eles já fizeram ao meu ver, assim, uma Olimpíada mais de sustentabilidade. Tudo era muito pensado, as coisas eram próximas. Você vê que as arenas eram desmontáveis, mas não deixava de ser tão lindo também. Assim, era muito bonito, muito grandioso mesmo, assim, cara. Já estive na final de Londres, eu já estou há 4 anos seguidos entre os 5 primeiros do mundo e estou pela primeira vez aí muito perto do terceiro, né? Eles foram o campeão mundial em Lyon fez 52 metros e eu já estou aí com quase 51, já lançando bastante tempo aí, eu estou lançando acima dos 50, muito bem em treinamentos. Tenho essa oportunidade aí de troca de informação com os alemães que estão me ajudando muito. Eu espero tentar sim brigar por uma medalha no Rio. Depois que eu já estiver lá, eu acredito que essa é a Paralimpíada da minha vida mesmo. Eu acredito que eu nem tenho grandes sonhos esportivos para depois de 2016. Todo o meu pensamento é para a Olimpíada do Rio, é para 2016. O que vai acontecer depois, eu não quero pensar nisso. Todas as minhas energias estão focadas no Rio. Eu acredito que é as Olimpíadas. Tudo no que se refere a esse nível é muito difícil, mas é a Paralimpíada que eu chego com mais chance de medalha, sem dúvida. Eu assino o meu compromisso de torcer pelo esporte e pelo Brasil.